A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que coisa boa estar com você mais uma vez aqui no Diário do Pastor. Eu quero ler com você hoje a epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem muitos pedidos pessoais que apresenta a Deus todos os dias nas suas orações. Oração faz parte do nosso cotidiano e todo dia a gente tem algo para queixar, para lamentar e para pedir socorro. Em cada um desses pedidos, reconheço também, há algo especial e necessário para nós. Porém, além de buscar crescimento na fé, maturidade espiritual e socorro divino para as nossas vidas, não podemos nos esquecer que o Senhor, Ele nos chamou, a cada um de nós, para uma missão muito específica: pregar o Evangelho. Essa é a razão de ser da igreja, anunciar as boas novas em todos os confins da terra. Por isso, além de suas orações particulares, o apóstolo Paulo aqui nos exorta a orar pelos perdidos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus e pelas causas próprias da missão. Então, eu queria destacar aqui nesses dois versículos algumas coisas mais em caráter de observação para que você possa anotar e refletir um pouco nesse dia. Primeiro, entenda que todo cristão, por definição, é um missionário. Todo cristão, por definição, é um missionário. Por isso, Paulo começa dizendo assim: irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. E se propague como? Através da igreja, através da sua vida. A palavra do Senhor é clara em dizer que a fé, isso que é dom de Deus, que não pode ser desenvolvido pelas próprias habilidades humanas, ela vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Agora, a gente sabe como alguém vai ouvir se não houver quem pregue. E muitas vezes nós ficamos assim muito preocupados sobre como dizer, como tecer um arcabouço teológico, doutrinário, e a gente acaba sendo negligente com isso. Então, primeiramente, entenda que todo cristão, por definição, é um missionário. Você foi chamado para uma missão. Você não foi chamado para ser cristão. Você foi chamado para uma missão. Segundo, ore por isso. Ore por esta convicção de que nós somos missionários. Ore por isso, especialmente para que Deus desperte esse missionário que é em você. Não somente te dê a convicção de quem você é, mas desperte, avive esse missionário que é em você. Queridos, é lindo quando a gente vê alguém compartilhando sobre a experiência que teve com o Evangelho, a partir de uma conversa com alguém, a partir de um exemplo que alguém deu. É fundamental que você esteja pronto, disponível nas mãos do Senhor. Então ore por isso. Paulo diz: orai por nós. Nós quem? Nós missionários, nós pregadores, cada um de nós, membros da igreja do Senhor Jesus, para que a palavra se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, ele diz. E, portanto, não somente entenda que todo cristão, por definição, é um missionário, não somente ore para que Deus desperte o missionário que é em você, mas, como já tenho dito, fale do Evangelho, não importa o quanto você sabe, mas fale do que você tem vivido. As cartas de Paulo são, antes de tudo,
textos a partir dos quais o apóstolo Paulo compartilha a sua vida. Ele narra algumas experiências, ele responde algumas demandas. Essa troca é muito proveitosa e oportuna para que o evangelho seja anunciado. Portanto, fale do que você tem vivido com Deus. Compartilhe, não tenha vergonha de compartilhar as coisas que Deus tem feito na sua vida e até mesmo as suas indagações pessoais. Muitas vezes, esse pode ser um bom começo de conversa. Você concordar com alguém nas dúvidas que alguém tem. Admita suas dúvidas. Nós temos dúvidas, eu tenho dúvidas. Agora, isso não pode me impedir de compartilhar o evangelho. Paulo segue dizendo, orai por nós, para que a palavra do Senhor, seja propagada. E versículo 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Ou seja, ore pelos missionários que estão no campo, pregando o evangelho nos lugares mais longínquos, mas ore também pelos perdidos, aqueles que ainda não conheceram a Jesus. Nós, a igreja, abrindo um parêntese, temos o privilégio de ser uma igreja missionária nesse sentido, de, através de famílias, estarmos presentes como missionários que nós mesmo como igreja enviamos nos 4 cantos do nosso planeta, em todos os continentes. Isso é um privilégio. Ter notícias da vivência e dos desafios missionários é muito oportuno para a gente orar por eles. Mas nós também precisamos orar por aqueles a quem eles estão pregando, por aquele campo missionário, pelas pessoas que vão ouvir, pelas pessoas que vão receber o evangelho. Mas em último lugar, oramos pelos missionários, oramos pelos perdidos, mas também precisamos orar, note as palavras aqui, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Nós precisamos orar pela igreja perseguida ao redor do mundo. A igreja aqui em Curitiba está bem estabelecida. Aliás, muito bem. É uma referência na cidade. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas através dos nossos missionários, a Igreja Presbiteriana de Curitiba também está presente, assim como a sua igreja, se você não é parte desta comunidade, a igreja não está presente somente no seu endereço, através dos missionários e dos irmãos, ela está presente em todos os cantos da terra e há lugares onde a igreja é perseguida duramente, onde a igreja é sofredora, onde a igreja, para se encontrar e se reunir, ela assume riscos de vida para os seus membros. Ore pela igreja, há pessoas más, há pessoas perseguindo a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, ore pela missão. Ore pela missão. Hoje é dia de missão. Ore para que você seja despertado como missionário, para que haja uma conscientização. Ore para que você fale, mas ore por aqueles que estão falando. Ore por aqueles que estão ouvindo e por aquelas igrejas que estão sendo estabelecidas em contextos os mais adversos. E que assim o nome do Senhor seja glorificado, como Paulo diz assim. Orar por nós para que se propague o evangelho e seja glorificado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.